Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Trata-se de um conteúdo de suporte para um programa que nós estamos transcorrendo, né, que está sendo instaurado e capitaneado pelo Hospital Sírio-Libanês. Esse programa ele traz, na verdade, um grande objetivo, que é a identificação e tratamento precoce da sepse nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. E, para nossa felicidade, a nossa UPA, a UPA Augusto Almeida Filho, ela foi contemplada nesse projeto, onde nós teremos todo um pacote de mudanças que será instaurado no triênio de 2021 a 2023. Então, para nós é uma honra imensa podermos ter esse direcionamento em relação a uma das condições que mais matam pacientes, que é a sepse. Basicamente, para que a gente consiga compreender um pouco do que vai transcorrer ao longo desse processo, né, todo o início ele vai ser realizado com reconhecimento do paciente suspeita de sepse, e isso é muito importante que comece desde a classificação de risco. Nós teremos instrumentos que iremos instaurar ao longo desse processo para que isso possa acontecer. Então, de início, será feita uma reunião com toda a equipe para levantamento de ideias, para reconhecer o paciente em suspeita de sepse já na classificação de risco, e isso é muito importante, tendo em vista que nós não temos ainda instaurado uma ferramenta e que nós iremos fazer isso ao longo de toda a nossa evolução. Após isso acontecer, será definido aqui, obviamente, qual a ferramenta que nós iremos utilizar, se serão os critérios do NILS, né, do Score NILS, os critérios de SEERS modificados, onde não engloba a parte do leucograma, e será utilizada em adição à classificação de risco para que inicie-se os testes. Depois disso, será definido qual o formato de sinalização do prontuário do paciente, como é que nós iremos sinalizar, se possivelmente vai ser com pulseiras ou através de algum outro formato, que nós iremos trazer isso através de nossas discussões, tudo isso baseado em todo o modelo de PDSA, e definir o formato de comunicação que nós teremos em relação ao fluxo de encaminhamento do paciente em suspeita de sepse para o atendimento médico imediato, ou seja, para que nós possamos reconhecer precocemente dessa forma, não haja nenhuma perca de tempo, o que vai impactar diretamente no desfecho final, que é a redução, obviamente, de mortalidade. Após a avaliação clínica, o médico ele deverá decidir a continuidade ou não do protocolo com a prescrição ali do que nós chamamos de pacote de 1 hora, e depois terá todo o seu segmento. E aí a nossa UPA, a nossa unidade de pronto atendimento, ela terá um processo de reconhecimento em relação à sepse construído, coisa que nós hoje no nosso dia a dia ainda não temos e que nós precisamos passar, obviamente, por essa evolução. Então, para nós é um prazer imenso. Esse material que eu estou gravando para vocês é um suporte para que nós possamos conhecer um pouco mais do que vai acontecer e para que nós possamos compreender alguns conceitos fundamentais, onde eu vou trazer para vocês aqui as principais recomendações do Instituto Latino-Americano de Sepse, no tocante a todas essas ideias, e dessa forma a gente possa saber algumas definições, alguns conceitos que são essenciais para a implantação desse processo. Então, nós vamos falar um pouco sobre sepse na emergência. A base de toda essa discussão é o documento do Instituto Latino-Americano de Sepse, que trata sobre alguns direcionamentos, algumas diretrizes em relação a recomendações. Aqui nós não temos o objetivo, nesse vídeo, de ensinar medicina ou enfermagem ou algo dessa natureza. Na verdade, nós traremos um direcionamento para que todos possam conhecer de fato o que é sepse e não tenha aquele conceito primitivo de que sepse é uma infecção
generalizada. Tá? Então, nós precisamos evoluir um pouco mais. Então, você técnico de enfermagem, você enfermeiro, você fisioterapeuta, você médico, você técnico de radiologia, seja qual profissional for, no contexto do nosso atendimento multiprofissional, precisa ter esse conceito bem estabelecido, e ao longo dessa nossa aula nós iremos trazer aqui algumas recomendações. Então, vamos absorver o máximo possível em relação a esses conceitos. Nós trabalharemos posteriormente com um pós-teste que nós iremos realizar para que você possa ter a certeza de que esses conceitos eles ficaram realmente absorvidos e que você teve um bom entendimento. Muito bem, então quando nós falamos de sepse, né, a gente lembra que alguns dados interessantes, a gente lembra que o dia 13 de setembro ele é o Dia Mundial da Sepse, né, a cada segundo alguém morre de sepse no mundo, e o Brasil ele tem dados que são realmente muito relevantes, né, 30% dos leitos de UTI ocupados com pacientes sépticos, mortalidade acima de 50%, e isso faz com que seja preciso um direcionamento, como por exemplo o que nós percebemos em relação ao mundo com a Surviving Sepsis Campaign, né, que é basicamente um programa para reduzir esses números, reduzir essa mortalidade a nível mundial. A gente não pode deixar de lembrar aqui nessa nossa aula também das recomendações do Instituto Latino-Americano de Sepse, né? Assim como também do próprio Sepse 3, que nós iremos falar ao longo da nossa aula. Então, fica sempre aquele direcionamento onde muitas vezes a gente não pensa, né, em relação a esse aspecto. E muitos dos nossos pacientes estão ali com uma suspeita de sepse. Por isso que é muito importante a gente lembrar e pensar, porque pode ser sepse. Aqui nós iremos trazer algumas considerações gerais, né? Então, é uma síndrome extremamente prevalente, né, que tem uma elevada mortalidade e morbidade, além de altos custos. Nós sabemos dos impactos, nós lidamos diariamente com esse tipo de paciente, né, nos nossos leitos da área vermelha, por exemplo. Nós percebemos a quantidade de pacientes ali que tem sepse ou choque séptico e que nós precisamos ter um melhor direcionamento. Então, para isso é preciso reconhecimento precoce e tratamento adequado. É por isso que todo esse projeto ele vai acontecer, para que nós, dessa forma, possamos mudar o cenário da nossa unidade de pronto atendimento e consigamos melhorar nesse aspecto. Aqui nós vamos passar para alguns contextos, algumas definições importantes. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é os conceitos de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Durante muito tempo, os conceitos de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que muitos conhecem como SIRS, eles foram utilizados como uma definição de sepse, né? Você tinha que ter pelo menos 2 critérios desses positivos com uma infecção suspeita, então levantava ali a suspeita, a possibilidade de sepse. Hoje, nós não utilizamos mais os dados da síndrome da resposta inflamatória sistêmica como critérios para definição de sepse, então não faz mais parte disso. Mas é muito importante nós sabermos sobre esses critérios, pois tem um valor de instrumento de triagem para a identificação de pacientes com infecção e potencialmente sob risco de apresentar sepse ou choque séptico. É por isso que essa possivelmente será uma das ferramentas que nós iremos utilizar lá na classificação de risco para que nós possamos fazer uma espécie de rastreio, tendo em vista que traz uma sensibilidade interessante, apesar de não ser algo específico. Muitas coisas podem levar a uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica e não necessariamente sepse. E por isso que nós precisamos entender esse conceito. Então, quais são esses critérios? No caso aqui, no mínimo 2 dos critérios abaixo para a gente poder pensar nesse rastreio. Temperatura central maior que 38,3 ou menor do que 36 graus Celsius, então é importante lembrar da hipotermia também, ou equivalente em termos de temperatura axilar.
frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto, respiratória maior que 20 respirações por minuto. Aqui, com certeza a gente não consegue utilizar esse dado na classificação de risco, mas isso aqui seria para a parte mais laboratorial, onde a gente avalia a gasometria arterial, a PCO2, né? Se ela está menor do que 32 milímetros de mercúrio, é um dos critérios também. E a parte dos leucócitos, né, totais, maior que 12.000 por milímetros cúbicos ou menor que 4.000 por milímetros cúbicos, ou a presença de mais de 10% de formas em bastão, né? Então, basicamente, seria isso que a gente chama de desvio à esquerda. Então, são aqui os critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica que nós precisamos guardar, que podem servir como rastreio em relação à sepse e que nós iremos utilizá-los na nossa ferramenta que nós iremos colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Existe outro conceito importante do que a gente tem que diferenciar o que é infecção sem disfunção e o que é sepse. Então, a infecção sem disfunção é algo que nós podemos estabelecer que, tendo ou não critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, possui foco infeccioso suspeito ou confirmado. Isso pode ser de uma infecção de origem bacteriana, viral, fúngica, mas que não apresenta disfunção orgânica. Isso você precisa ter bem estabelecido. Infecção sem disfunção, o próprio nome é autodefinidor. Então, nós temos uma infecção, mas nós não temos disfunção orgânica. Tá? Então, guarda esses conceitos. Já a sepse, nós teremos alguns detalhes, né? Por exemplo, você pega a definição do sepse 3, vai trazer que nós temos a presença de disfunção ameaçadora à vida em decorrência da presença de uma resposta inflamatória desregulada à infecção. Então, para ser sepse, nós sabemos que tem que ter disfunção orgânica. Para ser sepse, nós sabemos que tem que ter disfunção orgânica. O ILAS, né, o Instituto Latino-Americano de Sepse, ele não adotou os critérios de disfunção orgânica do sepse 3, que basicamente são os critérios do SOFA. Né? Então, tem uma tabelinha onde é estabelecido esses critérios do SOFA. Se esse paciente pontua ali, faz pelo menos 2 pontos, então teria ali uma definição do que seria sepse. E lá tem diversos pontos relacionados com exames laboratoriais, que nós iremos abordar, inclusive, mais adiante. Por que ele não adotou? Por que o ILAS não adotou? Por entender que os mesmos não são aplicáveis em iniciativas de melhoria de qualidade e manteve os critérios usados anteriormente. Por quê, gente? Porque, às vezes, poderia os serviços, né, tratando-se de um país subdesenvolvido, não ter esses recursos e isso aí acabar fazendo com que esse diagnóstico da sepse ou essa suspeita de sepse acabasse, porventura, não conseguindo ser estabelecida. Tá? Então, por isso que não manteve, que nós iremos ver quais são esses direcionamentos, esses exames a gente vai ver mais adiante. Então, quais são as principais disfunções orgânicas que são listadas pelo Instituto Latino-Americano de Sepse? São basicamente essas, que são, inclusive, a que nós iremos trabalhar no nosso dia a dia. Hipotensão, ela é encarada como uma disfunção orgânica, né? A pressão arterial sistólica menor do que 90, uma PAM menor que 65 milímetros de mercúrio, ou uma queda maior que 40 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica do paciente. Oligúria, né? Um débito urinário menor do que 0,5 ml/hora, né? Do paciente, ou então a elevação da creatinina, né, maior que 2 miligramas por decilitro, já levando a gente a pensar numa disfunção orgânica do ponto de vista renal. Relação PF, né, uma relação PO2-FO2 menor que 300, ou necessidade de oxigênio para manter uma saturação maior que 90%, contagem de plaquetas menor que 100 mil por milímetros cúbicos, ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias. Isso é importante porque tem pacientes que nós sabemos que no nosso contexto, mesmo sendo a UPA, o objetivo dela é que o paciente passe 24 horas, mas que passa mais do que esse período. Lactato,
acima do valor de referência, que era algo que nós não tínhamos no nosso dia a dia, mas que, graças a Deus, conseguiu ser implantada, a gente conseguiu colocar para que a gente consiga evoluir, né, e ter mais um recurso para falar de disfunção orgânica. Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delírio, aumento significativo de bilirrubinas, né, pensando no ponto de vista hepático, maior que 2 vezes o valor de referência. Muito bem, então, a disfunção orgânica, na ausência dos critérios de Sears, pode representar diagnóstico de sepse. Então, não necessariamente você tem os critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Você pode não tê-los e ter disfunção orgânica e ter a suspeita de um foco infeccioso. E dessa forma, nós precisamos pensar em sepse. Na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível e com foco infeccioso presumível, faz-se o diagnóstico de sepse e inicia-se o pacote de tratamento. Note que é muito bem direcionado. Tá? Então, a gente precisa guardar esses conceitos, esse contexto, né, para que a gente saiba quando iniciar, de fato, o pacote de tratamento. O que é choque séptico? É outro ponto muito importante, né? Então, de acordo com as diretrizes da campanha de sobrevivência à sepse, né, a Surviving Sepsis Campaign, o choque séptico é a presença de hipotensão não responsiva à utilização de fluidos, independente dos valores de lactato. Isso é uma definição importante, tendo em vista que a campanha de sobrevivência à sepse, ela não adotou um novo conceito, né, que é adotado pelo sepse 3, onde, para definição de choque, exige a presença concomitante de lactato acima do valor de referência, mesmo depois da reposição volêmica inicial, ou seja, para o sepse 3 deve haver hiperlactatemia. Então, de acordo com a campanha de sobrevivência à sepse, ela não adotou esse critério de ter que haver a hiperlactatemia e a definição de choque séptico é a presença de hipotensão não responsiva à utilização de fluidos independente dos valores de lactato. Você pode encontrar essa dicotomia na literatura. Então, isso é muito, mas muito importante. Isso aí vem nessas recomendações, né? Aqui, como a gente percebe, esse artigo de 2018, né? Uma atualização bem interessante que traz esse contexto. Muito bem. Aqui a gente começa a pensar de uma forma mais resumida, né? Os conceitos que são utilizados pelo Instituto Latino-Americano de Sepse na implementação de protocolos gerenciados de sepse. Então, sepse é basicamente um conceito que nós precisamos guardar, né? Onde a característica que a gente vai ter é que deve haver uma disfunção orgânica. Antigamente era levado em consideração os critérios de Sears, mas hoje nós não utilizamos mais para a definição de sepse. Então, na classificação antiga, né, você tinha sepse com a possibilidade desses critérios. Na classificação atual, nós temos que lembrar da possibilidade de infecção sem disfunção, tá? Que é a infecção suspeita ou confirmada, sem disfunção orgânica de forma independente da presença de sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, na parte atual, eu tenho que lembrar disso. Pode ser que tenha ou que não tenha os critérios de Sears, mas se aquele meu paciente ele não tem disfunção orgânica, eu não posso falar que isso é sepse, porque a característica da sepse é a disfunção orgânica. Outro conceito interessante era o conceito de sepse grave, que era falado quando já tinha alguma disfunção orgânica. Esse conceito você risca porque não existe mais sepse grave. Então, hoje nós só temos infecção sem disfunção, sepse ou choque séptico. Tá? Então, a sepse, que é nada mais nada menos do que uma infecção suspeita ou confirmada associada à disfunção orgânica de forma independente da presença ou não de sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O choque séptico permanece essa definição que seria a sepse que evoluiu com hipotensão não corrigida com a reposição volêmica, né? Então é refratária
a reposição volêmica, onde a pressão arterial média ela está menor ou igual que 65 milímetros de mercúrio, de forma independente, é importante a gente lembrar disso, de alterações do lactato, ou seja, independente de hiperlactatemia. Então, fica aqui esses conceitos de uma forma mais resumida. Vem aqui também a definição para a gente entender. Pelo sepsi 3, ele vai trazer, né? Então, a gente viu as definições pelo ILAS. Pelo sepsi 3, ele vai trazer o seguinte: o que é sepsi? É uma infecção com falência de órgão. Pode incluir hipotensão, ou lactacidemia, ou tem a necessidade de utilização de vasopressores, né? Para poder tentar manter essa pressão arterial, e o choque séptico, hipotensão, a hiperlactatemia e a necessidade de vasopressores para manter essa pressão arterial. Então, isso é basicamente as definições que nós temos. Como triar esses pacientes para o atendimento, né? Então, o protocolo de sepse deve ser aberto para pacientes com suspeita de sepse ou de choque séptico. Cada instituição ela deve decidir, de acordo com sua disponibilidade de recursos humanos, capacidade de triagem, se o protocolo será aberto na presença de síndrome da resposta inflamatória sistêmica e suspeita de infecção, ou a partir da presença de disfunção orgânica em pacientes com suspeita de infecção grave. Então, fica aí em aberto para que as instituições elas estabeleçam os seus critérios. Outro detalhe importante que nós temos é o score Quick-SOFA, né? Que esse score ele avalia 3 pontos, né? 3 componentes, que é rebaixamento do nível de consciência, poderia ser o Glasgow menor que 15, né? Frequência respiratória maior ou igual a 22 inspirações por minuto e pressão arterial sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Não podemos confundir que essa ferramenta ela não deve ser utilizada para triagem de pacientes com suspeita de sepse. Na verdade, para que serve, né? Serve para dizer que em pacientes fora da UTI, o score avalia aqueles que têm um maior risco de óbito. Então, serve simplesmente para isso o score Quick-SOFA. Se eu olho 2 pacientes fazendo Quick-SOFA, né, se um paciente ele tem 2 ou mais desses componentes, isso diz para mim que esse paciente ele tem uma alta chance de óbito no ambiente extra terapia intensiva. Então, é uma ferramenta interessante para ser utilizada na emergência para avaliar a gravidade desses pacientes, né? Então, é bem interessante. Então, são 3 componentes, cada componente vale 1 ponto. Além disso, após a identificação do paciente com suspeita de sepse, os seguintes passos devem ser cumpridos. E aí, obviamente, já vai ser a abertura do protocolo e tudo isso, né? Registrar o diagnóstico no prontuário ou na folha específica de triagem do protocolo institucional, que é o que nós iremos instaurar no nosso dia a dia. Todos os pacientes com protocolo de sepse abertos devem ter seu atendimento priorizado, com o objetivo de otimizar a coleta de exames e o início da antibiótico terapia e da ressuscitação hemodinâmica. Então, obviamente, nós sabemos que os exames laboratoriais eles levam um tempo até estarem disponíveis o seu resultado. Então, quanto antes a gente agilizar, melhor até para avaliar a possibilidade de outras disfunções orgânicas. Realizar anamnese e exame físico dirigidos, na hora de colocar a mão no doente, examinar esse doente para ver o que de fato ele apresenta, com atenção especial aos sinais clínicos de disfunção orgânica. Pacientes com disfunção orgânica grave e ou choque devem ser alocados em leitos de terapia intensiva assim que possível. Então, nós não temos esses leitos de fato de terapia intensiva, nós temos leitos de emergência para atender o paciente grave, mas que são diferentes do leito de uma terapia intensiva, onde na terapia intensiva nós temos mais recursos de monitorização hemodinâmica e esses pacientes precisam ser direcionados o mais rápido possível para esse ambiente, por isso que nós trabalhamos com as transferências, né? Isso a fim de garantir o suporte clínico necessário. A ficha do protocolo de sepse deve acompanhar o paciente durante todo o atendimento e tratamento das 6 primeiras horas.
a fim de facilitar a comunicação nos pontos de transição entre as equipes de diferentes turnos, né, na mudança de plantão ou então de setor, e resolver pendências existentes para o atendimento. É outro ponto importante. O que é que vem a ser instaurado nesse pacote de 1 hora, né, dessa primeira hora? Primeiro ponto, coleta de exames laboratoriais para a pesquisa de disfunções orgânicas. Isso inclui gasometria, lactato arterial, hemograma completo, creatinina, bilirrubina e coagulograma. Graças a Deus, a gente consegue fazer todos esses exames na nossa unidade de pronto atendimento. Enfrentamos, obviamente, dificuldades, mas conseguimos. Coleta de lactato arterial o mais rapidamente possível, mas dentro da primeira hora, que deve ser imediatamente encaminhado ao laboratório, a fim de se evitar resultado falso positivo, né? Então, não pode demorar essa amostra, senão corre o risco de você ter um resultado falso positivo. O objetivo é ter resultado deste exame em 30 minutos. Olha a meta que a gente tem aí estabelecida, que nós precisamos trabalhar em relação ao nosso laboratório. Coleta de 2 hemoculturas de sítios distintos em até 1 hora, conforme rotina específica do hospital, e culturas de todos os outros sítios pertinentes, aspirado traqueal, licourocultura, antes da administração do antimicrobiano. Caso não seja possível a coleta destes exames, antes da primeira dose, a administração de antimicrobianos não deverá ser postergada. Esse ponto é muito importante, esse ponto das culturas, tendo em vista que a coleta será realizada e nós iremos direcionar para ser feito em um ambiente fora da nossa unidade de pronto atendimento. E aí vai ser iniciado, obviamente, os antimicrobianos de acordo com a necessidade. Prescrição e administração de antimicrobianos de amplo espectro para a situação clínica por via endovenosa, visando foco suspeito dentro da primeira hora da identificação da sepse. Então, vem aqui mais um ponto importante desse pacote de 1 hora. Todas as recomendações visando otimizar a terapia antimicrobiana devem ser feitas com auxílio do farmacêutico e da enfermagem, estarem amplamente disponíveis para todos os profissionais. Então, isso aí é um suporte importante que envolve a equipe multiprofissional. Para pacientes hipotensos, PA sistólica menor que 90 ou uma PAM menor que 65 mm de mercúrio, ou eventualmente uma redução da sistólica em 40 mm de mercúrio, ou com sinais de hipoperfusão, entre eles o lactato acima de 2 vezes o valor de referência, nós precisamos instaurar a ressuscitação volêmica, a reposição volêmica, numa dosagem de 30 ml quilo de cristalóide dentro da primeira hora do diagnóstico. Isso é bem estabelecido em termos de literatura e de evidências científicas. Uso de vasopressores para pacientes que permanecem com pressão arterial média, né, abaixo de 65, após a infusão desse volume inicial, ou seja, os pacientes que eles são hipotensos, eles mantêm a hipotensão refratária, né, a administração do volume, e aí o vasopressor de escolha é a noradrenalina, de acordo com a nossa solução padrão, de acordo com como nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, resumindo, o pacote de 1 hora, ele visa medir o nível do lactato, medir novamente se o lactato inicial for maior que 2 milimol/litro. Isso é importante por questão da possibilidade do resultado falso positivo. Obter hemoculturas antes de iniciar antibióticos, iniciar antibióticos de amplo espectro, ressuscitação volêmica com 30 ml por quilo de peso de cristalóide para hipotensão ou lactato maior que 4 milimol/litro, iniciar vasopressores se paciente hipotenso durante ou após ressuscitação volêmica para manter uma PAM maior que, qual é a nossa meta, 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. Vai ser reavaliado esse paciente nas 6 horas, e essa reavaliação das 6 horas ela deve ser feita em pacientes que se apresentem com choque séptico, hiperlactatemia ou sinais clínicos de hipoperfusão tecidual. Essa reavaliação da continuidade da ressuscitação volêmica, ela deve ser guiada por marcadores do estado volêmico ou de parâmetros perfusionais, que nós iremos falar aqui um pouco. As seguintes formas elas vão poder ser utilizadas. Mensuração de pressão venosa central, nós não
fazemos isso na nossa unidade, então possivelmente o ideal seria que esse paciente já estivesse no ambiente de uma unidade de terapia intensiva. Variação de pressão de pulso, isso tem como a gente fazer, né? Pressão de pulso, que nada mais é do que a diferença entre pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Variação de distensibilidade de veia cava, uma das formas muito boas da gente avaliar isso é através do ultrassom point of care, que nós não temos ainda no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas existe aí projetos e solicitações já foram feitas. Inclusive, mandei um encaminhamento solicitando para a nossa unidade para que essa ferramenta ela esteja disponível, tendo em vista o quanto que ela pode nos ajudar no nosso dia a dia em diversos aspectos, e aqui está um deles, né? A avaliação em relação à resposta volêmica, né? A variação da distensibilidade da veia cava após essa ressuscitação volêmica. Elevação passiva de membros inferiores é outra forma que a gente tem também de mensurar essa resposta volêmica do paciente. Qualquer outra forma de avaliação de responsividade a fluidos, como, por exemplo, a melhora de pressão arterial após a infusão de fluidos, mensuração da saturação venosa central, que é outra medida que é executada também em ambiente de terapia intensiva, mas que nós não temos no nosso contexto. Tempo de enchimento capilar, presença de livedo, sinais indiretos, né? Por exemplo, melhora do nível de consciência ou presença de diurese, né? Naquele paciente que não tinha uma diurese que estava adequada. Pacientes com sinais de hipoperfusão e com níveis de hemoglobina abaixo de 7 mg por decilitro devem receber transfusão o mais rapidamente possível. É outro ponto muito importante de direcionamento. Idealmente, os pacientes com choque séptico devem ser monitorados com pressão arterial invasiva. Isso é o ideal. Nós sabemos que na nossa realidade nós não temos, né? Mas que pacientes que estão utilizando drogas vasopressoras, o ideal seria a monitorização por intermédio de pressão arterial invasiva. No entanto, nós não temos essa realidade. Então, mesmo sabendo que a aferição com o manguito de pressão ela não é fidedigna, é a forma que nós temos para utilizar, tendo em vista que essa ferramenta ela não está disponível no nosso dia a dia. Outras recomendações para que a gente possa nos guiar, que estão e que constam nesse documento. O uso de corticoides, a utilização de corticoide é recomendada para pacientes com choque séptico refratário, ou seja, naqueles em que não se consegue manter a pressão arterial alvo, a despeito da ressuscitação volêmica adequada e do uso de vasopressores. A droga recomendada seria a hidrocortisona, né, na dose de 50 mg a cada 6 horas. Isso é estabelecido em termos de diretriz. A ventilação mecânica, né, nos pacientes que necessitam, né, desse suporte, né, os pacientes necessitarem de ventilação mecânica devem ser mantidos em estratégia de ventilação mecânica protetora, né? Aquela que visa fazer menores volumes correntes, considerar valores um pouco mais elevados de PIP, de forma protetora, né? Diminuindo dessa forma o risco de lesão induzida pela ventilação mecânica, e também devido ao risco de desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma das complicações que nós temos, obviamente, nesses pacientes submetidos, né, à ventilação mecânica não protetora. A estratégia protetora ela inclui baixos volumes correntes, né, como 6 ml quilo de peso ideal, às vezes até valores menores, e a limitação da pressão de platô, né, abaixo de 30 centímetros de água, né? Então, que essa pressão de platô deve ser calculada através de uma pausa inspiratória que vai ser realizada, né? Então, a pressão do platô é extremamente importante, né? A gente evita pressão de pico maior que 40 centímetros de água e uma platô abaixo de 30 centímetros de água como estratégia de ventilação mecânica protetora. A fração inspirada de oxigênio ela deve ser suficiente para manter uma PO2 entre 70 e 90 mg de mercúrio. Também deve-se objetivar uma pressão de distensão, né, o que a gente chama de driving pressure, né, que é dada pela pressão de platô menos a PIP, menor do que 15 centímetros de água sempre que for possível, né? Então, isso aí faz parte também
desse direcionamento de ventilação mecânica protetora. Para pacientes com diagnóstico de síndrome de desconforto respiratório agudo a menos de 48 horas, com a relação PF menor que 150 e FO2 de 60% ou mais, a utilização da pronação, né? Note que aqui não é COVID, mas a gente está falando de sepse, mas a pronação, já que a gente estabeleceu uma ventilação mecânica protetora, esse paciente está sendo refratário, não está melhorando a relação PF, ela pode ser recomendada, tá? Para unidades que tenham uma equipe com treinamento na técnica, e aí a gente precisa ter direcionamentos e treinamentos, que se Deus quiser, a gente vai trazer isso aí para vocês também com o passar do tempo. Manobras de recrutamento estão associadas a maior mortalidade e devem ser evitadas. São uma das coisas que pode ser utilizada no COVID, mas que no contexto da sepse, as evidências elas não são tão favoráveis nessa questão do recrutamento alveolar. Pode estar associada a maior mortalidade e, portanto, a recomendação é ser evitada. Aqui a gente vê uma imagem, paciente pronado, né? E é isso. Bicarbonato. Não está indicado o uso do bicarbonato nos casos de acidose lática em pacientes com pH maior que 7,15, pois o tratamento da acidose é o restabelecimento da adequada perfusão. Quando a gente melhora a perfusão do paciente, a acidose do paciente vai, obviamente, melhorar. Nos pacientes com pH abaixo desse valor, está indicada a terapia com medida de salvamento, né? Então, o bicarbonato tem os seus critérios de indicação. Controle glicêmico, outro ponto importante. Os pacientes na fase aguda de sepse cursam frequentemente com hiperglicemia, né? Então, eles aumentam ali, inclusive algumas ferramentas de triagem, como o instrumento de Hobson para sepse, usam a hiperglicemia como um critério também de rastreio, né? Isso devido à resposta endócrino-metabólica, né? Que nós temos aquele trauma, aquela lesão que o paciente tem, no caso seria a infecção. O controle adequado da glicemia é recomendado por meio da utilização de protocolos específicos, né? Protocolo que a gente tem de controle glicêmico, né? Visando uma meta abaixo de 180 mg por decilitro e evitando-se episódios de hipoglicemia e variações abruptas da mesma. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, outro ponto importantíssimo para a gente falar. Recomenda-se a utilização de dispositivos invasivos, cânula orotraqueal, catéter venoso central, pressão arterial invasiva e catéter vesical demora pelo menor tempo possível, obviamente, porque isso aí traz um risco de infecção para o paciente, né, devido a essas complicações mecânicas infecciosas. Além disso, é recomendado que as unidades sigam as diretrizes para prevenção de infecções relacionadas a estes dispositivos. Pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, infecção do trato urinário relacionada a catéter vesical demora. É até importante que vocês revisem esses materiais do Ministério da Saúde, né, de medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, né, disponível aí facilmente para que vocês possam ter essas informações. Aqui ficam as nossas principais referências, né, utilizadas na construção desse material, mas o pilar central, a espinha dorsal, são as recomendações do Instituto Latino-Americano de Sepse. Aqui será o nosso protocolo que nós iremos utilizar para gerenciamento de sepse, né? Aqui vem a ficha de triagem. Eu quero que você observe que aqui a gente tem os dados do paciente, né? Nome, nascimento, a data. E aqui a enfermagem ela já vai sinalizar, o paciente apresenta pelo menos 2 dos sinais de CIRS, de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Aqui a gente está usando o CIRS modificado, porque não tem a parte do leuco, não tem a parte do PCO2. Então, quando você olha, tem hipertermia, maior que 37,8, ou hipotermia, menor que 35, taquicardia maior que 90, ou taquipneia maior que 20 inspirações por minuto, então você vai assinalar. Pode ser que não tenha, né? Porque a gente viu que nem sempre é obrigado ter síndrome da resposta inflamatória sistêmica para ser sepse, nem sempre. Então, ou um dos critérios de disfunção orgânica abaixo, quais são esses critérios? Oligúria, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, dispneia, de saturação. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que esse paciente ele não esteja entrando pela classificação de risco, mas que ele já esteja interno e você pode observar esses indícios para abrir o protocolo de sepse. Então, você faz essa avaliação. Se marca algum desses critérios aqui, então você vai dar o segmento, acionamento da equipe médica, tudo isso. Agora, se o paciente ele não preenche nenhum dos critérios, encerrar o protocolo, colocar a hora, tudo certinho.
Perfeito. E aí vem a próxima fase, né? A fase de acionamento dessa equipe médica, de avaliação, onde o paciente apresenta história sugestiva de infecção, pneumonia, IPM, infecção urinária, infecção abdominal aguda, meningite, endocardite, pele, partes moles, infecção de prótese, infecção óssea articular, infecção de ferida operatória, infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, não tem nenhum foco definido ou tem a possibilidade de outras infecções que não essas, então isso será feito através de avaliação médica. E a avaliação médica também ela vai direcionar para saber se o paciente ele tem critérios para infecção, ainda sem disfunção clínica, necessitando de coleta de exames para avaliar melhor se é sepse, ou seja, se é uma infecção com disfunção orgânica, se é choque séptico, que é aquela hipotensão que nós temos, refratária, administração de volume, tudo aquilo que a gente definiu anteriormente. Ou se foi afastada infecção, sepse, choque séptico, ou se é sepse ou choque séptico em cuidados de fim de vida, né? Aqueles pacientes terminais, pacientes paliativos, né? Com segmento que vai ser fora do protocolo, porque nós não iremos instaurar medidas ressuscitativas. Então, isso aqui será marcado. Conduta médica, o que é que vai ser feito? Então, vem a coleta de exames, né, que é o próprio protocolo em si de sepse, né, o pacote de 1 hora, prescrição de antimicrobianos, reposição volêmica, fornecimento de vasopressores se for necessário, e depois que direcionou, se realmente conseguiu restabelecer o paciente, encerrar o atendimento, e aí vai ser colocado data, hora do atendimento, tudo isso. Na parte 3 aqui, seria quando nós temos os dados relacionados com os exames laboratoriais para avaliar novas disfunções orgânicas. Paciente não tinha disfunção orgânica, somente tinha infecção, vai ser assinalado. Pressão arterial sistólica menor que 90, ou PAM menor que 65, ou queda da sistólica em mais de 40 minutos de mercúrio, relação PF menor que 300 ou necessidade de O2, tudo que a gente viu antes, né? Para manter uma saturação maior que 90, rebaixamento do nível de consciência, creatinina maior que 2 ou diurese menor que 0,5 ml/hora nas últimas 2 horas, bilirrubina maior que 2 mg por decilitro, contagem de plaquetas menor que 100 mil milímetros cúbicos, né? Lactato acima do valor de referência, coagulopatia com INR maior que 1,5, ou TTPA maior que 60 segundos, e aí vai ser avaliado essas disfunções. E no final a gente notifica esse caso com base no que aconteceu de fato e no que o paciente apresentou. É infecção somente, sem disfunção? É sepse, né? Infecção com disfunção orgânica? É sepse com lactato alterado? É choque séptico? Ou foi afastado o quadro infeccioso, né? E aí vem o direcionamento com o médico, que foi responsável pelo protocolo, e o enfermeiro. Então, essa é a ferramenta, esse é o protocolo que nós iremos instaurar no nosso dia a dia e que eu espero poder contar com a colaboração de todos vocês, em nome aqui da nossa equipe da direção da unidade de pronto atendimento da UPA Augusto Almeida Filho, né? Roberta, de mim, da coordenadora de enfermagem, coordenador médico, coordenador de fisioterapia e das demais categorias, né, de maneira ampla. A gente precisa instaurar essas medidas para que a gente possa melhorar o nosso serviço em relação à sepse. A gente está começando por esse ponto, obviamente terão outras melhoras que nós iremos executar em relação a outros aspectos. Então, forte abraço e eu conto com o apoio e colaboração de todos vocês nessa nossa batalha contra a sepse.